E se você veio aqui hoje à igreja, é porque Ele permitiu. Se Ele permitiu, Ele tem um propósito para mim e para você. E a gente vai meditar hoje num assunto que algumas salas estão já mexendo nesse assunto. O Hall do Berço e algumas outras salas aí embaixo também. É sobre a criação. Então a gente está aprendendo aí como é que foi feita toda a criação. A gente vive hoje num cenário que alguém criou esse cenário. E é em cima disso hoje que a gente vai estar aqui refletindo sobre tudo que nos rodeia. E sobre nós mesmos, a nossa essência, né? Nós seres humanos que também somos capazes de fazer alguma coisa, de produzir algo, de criar algo. Nós temos aí uma imagem que a gente vai contemplar por um momento esta cabine de avião. Olhando para aí, a gente vê a complexidade que é de uma engenharia. Exigiu muito gênio, planejamento, técnica, estudo. Se me pedir para me criar um negócio desse aí, eu não consigo. Por quê? Porque eu não tive estudo para isso, né? Eu não fui capacitada para isso. Mas o ser humano, ele consegue criar uma máquina tão complexa quanto essa daí. Quantos botões, quantas coisas que tem aí. E a gente sabe também que para criar tudo isso aí, alguém vai manusear também essa máquina. E para manusear uma máquina, avião também, a gente imagina uma coisa muito distante de nós, né? Exige também muito treinamento, muita técnica. Então tem um conjunto, uma equipe inteira por trás de tudo isso aí. É um trabalho em equipe. Mas alguém foi capaz de produzir isso aí. Se alguém dissesse que o avião e sua cabine não foram planejados, mas que surgiram assim, por si mesmos, ou por mero acaso, ou como fruto de uma grandíssima explosão. Se alguém dissesse assim, ninguém criou essa cabine do avião, não. Foi assim, ela surgiu, um passe de mágica. Não houve um planejamento, ela já estava lá. Imagina como é que o engenheiro que criou a cabine do avião ia se sentir. Ele teve todo o tempo reservado para aquilo ali de estudo, de aperfeiçoar, de pesquisar, de criar. Então ele dedicou-se muito tempo para fazer aquilo ali. E aí ele criou a cabine do avião, mas aí de repente vem alguém e diz que ele não criou. Que aquilo ali já apareceu prontinho, todo bonitinho, já no ponto de alguém lá e manusear. Então como é que essa pessoa se sentiria, né? Esse engenheiro aí, nesse caso aí do exemplo que eu estou dando. Como ele ia se sentir? E assim como ele, existem outras situações também, né? Cada um de nós aqui, nós somos capacitados a fazer alguma coisa. Em algum momento da nossa vida, nós já criamos alguma coisa. E você se sente assim feliz por ter conseguido realizar aquilo ali. Você criou algo, né? A gente começa a criar, produzir, até mesmo assim, todos aqui, a maioria, conseguiram ter um momento na sua vida que você foi um estudante, que a professora pediu para você produzir uma história, ou escrita ou oralmente, você foi lá e criou uma história. Fui eu que criei, foi da minha cabeça. Eu criei personagem, eu criei tudo, cenário e tudo, eu criei. Imagina que você criou, vamos supor agora um texto escrito, foi sua criação, mas aí vem uma outra pessoa e se apodera lá do seu texto. Diz, não, esse texto aqui é meu. Imagina como você, a pessoa que produziu, você é o produtor, como é que a gente se sente? Você faz um trabalho lindo e maravilhoso, dedicou tempo, tudo aquilo ali, e aí vem um outro oportunista e diz, não, fui eu. Como é que se chama isso, trocando em miúdos? Fazer cortesia com o chapéu dos outros. É você pegar, se apropriar de uma ideia de alguém, ou a criação, a produção de alguém e usar como si. Ou então alguém atribuir aquela criação, aquele produto a outras coisas, outros fatores, ficar tentando levantar hipóteses, criar teorias em algo que já foi patenteado. Como reagiria a equipe de engenheiros, designers e cientistas que os construíram?
toda uma equipe por trás. E esse pessoal aí, acredite, eles se dedicaram muito para chegar até aí. E tudo começou, esse produto não começou, a cabine do avião não começou prontinha como ela está ali, não. Um homem chamado Santos Dumont, juntamente com outras pessoas, criou 14 bis, aquela ferramenta meio que guiada pelo vento e um simples motor. E aí voou alguns metros e depois foram aperfeiçoando longos e longos tempos. Depois vieram outras pessoas que estudaram em cima do estudo que tinha sido criado por ele. E aí foram aperfeiçoando até chegar na cabine completa do avião. E aviões capazes de transportar o maior número de pessoas e fazendo viagens mais longas. Mas isso não se deu no passe de mágica. Nós sabemos que não foi. Consideremos agora estas maravilhas. A gente vai ver aqui agora algumas maravilhas. A imagem está um pouquinho clara, mas são maravilhas. E o que a gente está vendo aqui são coisas naturais. São coisas que você olha para aí, não é novo, a gente vê. Nós já vimos peixes e outros bichos marinhos. Nós conhecemos pássaros e outras aves que voam pelo céu. Nós conhecemos borboletas que aparecem em maior intensidade no inverno. Quem nunca que passou pelo momento de ser criança, tem um monte de borboleta ali, você vai olhar só para assanhar elas e ver elas voando em seu torno. Que maravilha! Quem nunca viu um gatinho manhoso ou tem um gatinho manhoso, né? Cada animal, pode voltar, cada animal, cada coisa aí em seu devido cenário, em seu devido lugar. Essas são as maravilhas, né? Quanto mais complexos, mais gênio se requer do cientista, artista, planejador e executor. Quanto mais gênio, quanto mais perfeição, mais exige do Criador para criar tudo aquilo ali. E quando se cria algo, não é à toa não, tem um propósito. Eu vou enfatizar aqui alguns bichinhos aí que muitas vezes já me veio em mente de falar sobre isso aqui pra gente, porque eu sinto essa necessidade. Os peixes, Deus criou assim o mar, rios, né, águas salgadas, águas doces, e cada um vive naquela água que Deus já sabia o que ele ia precisar. Mas infelizmente, às vezes a gente vê peixes fora desse cenário. Às vezes a gente vê peixe em aquário, um negócio mais fechado, de vidro, aquela água tem que trocar, requer algum trabalho. E aí às vezes eu fico refletindo, peixes em aquário, vocês têm um oceano imenso, vocês têm rios de água corrente, por que ele está no aquário? Toda a parafernália que foi feita para o peixe, a nadadeira, tudo mais, é para ele viver naquele habitat natural que Deus fez para ele. Me desculpem se alguém aqui tem aquário em casa, ou se alguém aqui contempla um aquário quando chega no restaurante ou algum departamento público, tá bom? Me desculpem, às vezes eu vou falar, mas assim, às vezes a gente contempla isso sem refletir o passo a passo de como tudo isso chegou até esse ponto. Não estou criticando quem faz isso, mas assim, vamos parar para pensar um pouquinho. Porque existiu um Criador que criou tudo isso. E ele fez todo o habitat que aquele animal merecia estar. Ali tem tudo que ele necessita. Então, porque ao invés de deixar um peixe nadar no oceano, seguir o destino dele, prendê-lo dentro de um aquário menor, tentando ali fazer um cenário que se pareça com o qual ele merecia estar, que nunca vai ser igual, vai ser mera cópia, e uma cópia às vezes muito das mal feita. Se o animal tinha de durar mais anos, ele vai durar menos. Isso mesmo, eu ouvi de uma pessoa que estava com um bichinho no aquário, que ele tinha morrido, e aí estava investigando por que esse bicho tinha morrido, e aí a gente já sabe por que também, né? Se ele é de durar 15 anos, ele vai durar menos tempo ali naquele habitat que não é para ele, mas que ele foi colocado ali. E aí eu vou agora mexer aqui com pássaros, que é bem mais comum. Pássaros, né? Os mais comuns aqui para nós, que a gente tenta domesticar. Tem o periquito, tem a calopsita, e aí a gente costuma... até me surpreendi em inúmeras casas, depois que eu passei a ver isso com outros olhos.
Às vezes você vê e passa por despercebido, mas em inúmeras casas que a gente encontra gaiolas, viveiros e esses bichinhos lá. E ainda existem outros casos que o bichinho vive na casa mesmo. Ele se adaptou e vive por ali. Mas assim, gente, as asinhas deles foram feitas para arranhar os céus, no vento, livremente, por dar voos, alçar voos mais altos. Que voo um pássaro vai alçar dentro de uma gaiola? Que voo um pássaro vai alçar dentro de um viveiro? Até quantos metros ele vai se sentir livre para voar? Até a vontade dele talvez seja reduzida. E até mesmo os que dizem assim, não, mas ele foi criado assim dentro de casa e vive livre. Cada um tem um habitat natural. Nós seres humanos, nós necessitamos de uma casa, de um teto, paredes, para nos proteger de frio e tudo mais. Mas esses bichinhos aí, eles têm pena, eles já têm todo preparado no corpo deles para eles viverem na natureza. Tem tudo preparado. Ele não precisa de um teto, telhado, paredes. Não, de jeito nenhum. Então assim, é por mais liberdade a esses seres que não sabem se defender, mas que assim, a gente sabe que eles sofrem, eles vivem menos quando a gente acaba fazendo isso. Tudo bem que Deus deu pra gente autoridade sobre todos os animais. Isso foi na criação. Mas essa autoridade não era de aprisioná-los. Eu já ouvi uma frase que diz assim, e alguém deve conhecer: pássaro é engaiolado, ele não canta, ele lamenta. Tá? E existem pássaros também que até imitam, são ensinados a imitar comportamento humano e palavras também, hino nacional. E aí vão induzindo os bichinhos a fazer coisas que não é o natural deles, né? De tanto conviver ali com o ser humano. Já vi pássaro até fumando cigarro no bico. É o cupido. O cupido, ele tem uma facilidade de aprender as coisas que os homens ensinam para eles. E depois de um certo tempo eles presos, eles ficam dóceis, ficam só por ali mesmo. E ele entrou em extinção. Imagine por quê. Pode dar uma passadinha. A gente tem ali a imagem de um robô. Dizemos que isto é criação. Isso é fato. Os japoneses são ótimos em inventar robô. Eles criam. Enquanto isso, as pessoas não têm dúvida e falam com a maior convicção. A criação, né? E seria isto apenas evolução? Nós temos aí o corpo humano com toda a ferramenta que é necessária para a gente fazer os nossos mínimos movimentos, as nossas mínimas necessidades. Seria isto apenas evolução? O ser humano se atreve a falar isso. Cientistas se atrevem a dizer que o ser humano foi uma mera evolução. E aí agora eu vou refletir de novo. Quanta ofensa a quem criou o ser humano, né? Quando a gente diz assim que ele é apenas uma evolução. Que até quem acompanhou aí esses dias aqui das palestras com o Anderson, teve uma delas que mostrava lá o macaco, né? A evolução. Mas hoje até já está se desmistificando isso. Eles estão vendo que não tem como provar isso, o que realmente não faz sentido, né? Ali nós temos uma placa-mãe. É como se fosse o cérebro de um computador ou de alguma outra máquina. E criação. A placa-mãe é uma criação. Ninguém duvida quanto a isso. Se você falar o contrário, que ela foi evolução, você vai parecer louco. Mas e o cérebro? Porque ela foi feita assim, tipo, algo parecido. Ela manuseia uma máquina, né? Ela é o centro lá da máquina. E o nosso cérebro, né? Essa ferramenta que a gente tem, bem complexa, que até hoje são estudos e mais estudos em relação em torno do nosso cérebro, e muitas respostas ainda não foram encontradas para explicar o tamanho do grau de importância. E houve até um tempo em que se dizia que o órgão do nosso corpo principal era o coração. O coração parasse ali, pronto, acabou, não tem mais vida. Aí depois já disseram que é o cérebro.
que o último que vai parar de funcionar aí seria o cérebro, né? Seria o principal. E aí hoje a gente estão ainda levantando essas questões. Mas só para comparar aqui, porque tem alguma semelhança? Tem. Nós somos feitos à semelhança de Deus e nós conseguimos criar alguma coisa, mas tudo que a gente cria é como se fosse baseado em algo. Placa-mãe baseada em um cérebro. Porém, o cérebro é algo mais perfeito. O cérebro é perfeito. A placa-mãe, eles estão tentando aperfeiçoar sempre, né? A gente sabe aí que é uma diferença muito grande. Existe uma limitação maior para a placa-mãe do que para o nosso cérebro. Porque o próprio cérebro, ele vai conduzir alguém a criar a placa-mãe. Logo, o cérebro é uma perfeição maior porque ele está já superior à placa-mãe. Criação, Esquadrilha da Fumaça, lindo, corta os céus. E aí alguém criou o avião lá atrás e hoje já estão fazendo aí piruetas. E aí inventam esportes. E é bonito mesmo de se ver. E a gente vê aí que não há dúvida, foi criação. Eles treinam, a equipe treina cada movimento, eles não se cruzam. E aqui seria o que? A imagem está um pouquinho assim, mas ali são aves, tá? Seria evolução. Eles também voam em sincronia. Porém, a sincronia das aves, quando eles estão voando, vai um na frente, os demais vão seguindo fileiras maiores atrás, para eles ali driblarem o vento. Depois eles vão revezando da frente, vai trocando, para que nenhum se canse. Essa é a sincronia das aves, que eles estão voando em conjunto, né? E eles cortam os céus. E a mesma coisa tem a criação. Quando o homem foi criar, aí no caso, a Esquadrilha da Fumaça, esses aviões, eles se basearam em alguma coisa. Eles viram aves voando. Aí o homem é muito assim, né? De querer. Nós também temos que voar, não temos asas. Mas eles criaram um objeto que tem asas que nos permite fazer isso. Mas que bom que existe a criação aqui, porque para alguns é só uma evolução, mas que bom que existe essa criação para a gente se basear, para o homem se basear em fazer coisas semelhantes e nisso encurtar a distância. Ao invés de levar 3 dias daqui para São Paulo, hoje você pode levar 3 horas. Mas o homem primeiro teve que observar alguma coisa que voasse para poder criar um avião. Criação, lente, câmera, e aí cada dia mais se aperfeiçoando, né? A resolução vai melhorando, a imagem das fotografias. E a criação. Tem alguém lá que criou, né? A câmera. E se eu não me engano foi Thomas Edison também, uma das criações dele. Evolução, nós temos aí o olhar. Você tem, eu tenho um olho. E alguém ainda fica batendo na tecla de tentar provar essa evolução, de como tudo isso aconteceu, de como surgiu o ser humano, de como surgiu tudo que nos cerca. Mas veja a perfeição. Veja, compare um e o outro, né? E aí a gente vê quem se baseou em quem, onde está a verdadeira criação, o que é cópia, o que é real. Criação, nós sabemos que hoje às vezes tem pessoas que necessitam porque tem uma mão amputada, necessitam de uma ferramenta que funcione semelhante e estão conseguindo até que essas ferramentas façam alguns movimentos. Não vai sair tão perfeito quanto a mão humana, né, funcionando normal, mas estão inventando isso, a criação. Seria essa mãozinha pequena que um dia cresce só uma evolução? Então é porque assim, a gente está colocando aqui só para a gente refletindo. Pode ser que muita gente já tenha essas respostas, mas quando a gente começar a ver, a gente começa a sentir mais quão grande está sendo assim a nossa ingratidão em relação a reconhecer as perfeições e as criações de Deus. Nós temos ali agora a criação, o avião, que seria a árvore, só uma evolução. E como eu já falei anteriormente, né? Os criadores aí patentearam. Ali nós temos fogos, final de ano bem comum, criação. Estão criando agora os fogos, já criaram. Que eles não fazem barulho. 2 municípios do estado de Ceará já adotaram isso no Réveillon agora último. E evolução. Para mim isso aí é tipo, criou, mas agora está evoluindo, né? Mas nada se compara a uma luz
quando vem do céu. Às vezes é um sol que é fechado por uma nuvem, raios solares que refletem de outras cores e vai um colorido muito bonito na natureza, né? Mas tudo aí é baseado em alguma coisa. Quando se faz algo, a gente precisa de uma inspiração. Criação é um robô é uma criação. Seria nós, seres humanos, só uma evolução? Quando Deus faz você bonito, feio, sei lá, não tem ninguém feio, eu acredito. Depende dos olhos de quem vê. Mas assim, Deus fez ali tudo combinando. Como nós combinamos? Ele combina cor de olho com o cabelo e tudo mais. Às vezes a gente tenta, não se conforma e quer mudar as cores. Mas quando Ele nos faz, Ele faz tudo perfeito. Sua cor de pele e tudo mais. É tudo ali bem perfeitinho. E nós temos aí a criação aí de uma casa. E nós temos ali comparando a esse universo aí, no caso a Terra, planeta em que a gente vive, né? E dentro da Terra tem muitas habitações. Mas eu vou também agora trazer para a gente refletir novamente. Que tem pessoas aqui que trabalham em construção, né? Pedreiro, servente. E aí você criou uma casa. Depois que você levantou toda a casa, cobriu. Às vezes nem é para você a casa. Mas quando você passa ali, eu acredito que você sente assim, puxa, eu fiz tudo isso. A gente sente um certo ego, né? Fiz tudo isso. Que bom que eu fiz tudo isso. E aí quando você começa a segunda casa vai ser mais perfeita do que a primeira, a terceira melhor do que a segunda, e você vai vendo que o seu trabalho vai se aperfeiçoando. E você deve ter muito orgulho assim. Que bom que Deus me deu esse dom e que Ele está se aperfeiçoando a cada dia. Mas já imaginou se você fizesse uma casa, ali você dedicou tempo, trabalho e tudo mais, fez a casa. E alguém chega, um outro pedreiro chega e diz assim, aquela casa quem fez fui eu. Como é que você se sente? Alguém chegou lá e diz, não, quem fez foi eu. Gente, é um sentimento assim, deve ser horrível, né? Você fazer um trabalho e vir alguém e dizer assim, não, fui eu. Ou você fizer um trabalho, você sabe o que você fez, e aí tem uma equipe, um conjunto de pessoas tentando provar de onde veio aquilo ali, sendo que você já fez. Mas aí eu pergunto, qual será o problema? Será que Deus não patenteou a criação? Nós sabemos assim, Deus fez tudo em 6 dias, no 7º dia descansou. Nós que conhecemos a Bíblia, então a gente sabe assim, que tem um livro que conta a história da criação. Mas será que eu tenho que concluir através do Gênesis, do livro de Gênesis, né, que é o início de todas as coisas? Eu tenho que concluir que Deus fez isso? Será que Ele não deixou isso mais claro para nós não, que foi Ele que fez? Será que Ele não patenteou? Ele pode não ter usado essa palavra, mas Ele usou uma outra, porque assim, patentear é a mesma coisa que manifestar, é um manifesto. Tornar evidente, mostrar. Será que a culpa é dele porque não nos mostrou que Ele fez isso? Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus invisível e que criou todas as coisas que a gente vê, porém Ele a gente não vê. Diante disso, eu vejo a grande humildade de um Criador. Um ser invisível criou coisas visíveis que a gente vê, mas a gente não vê Ele. Quanta humildade desse ser, porque quando a gente cria alguma coisa, a gente quer aparecer, quer pôr foto no jornal, foi eu que fiz aquilo ali, né? A gente quer estampar. Mas olha a humildade desse grande Deus que criou todas as coisas, que nos inspira a criar outras coisas. E só vai acreditar nesse Criador pessoas que têm fé. Porque para você acreditar em algo que você não vê, a Bíblia diz que é pela fé. E essa fé que nos move. Dá uma passagem aí, Carlos. Criação, evolução. Hoje um artista vai lá, se inspira numa rosa e ele vai pintar um belo quadro que vai ter um determinado valor e ele vai assinar o quadro para que ninguém venha e roube a sua pintura, não é assim? Por que ele faz isso? Todo o nosso comportamento em relação a isso, eu vejo dentro da Bíblia que é inspirado aqui também. Às vezes parece que inconscientemente a gente acaba fazendo isso. E daqui a pouco a gente vai ver que Deus patenteou. E Ele deixou uma mensagem clara sobre isso. Criação, evolução. Olha só a perfeição das coisas feitas por Deus
E olha só, assim, é bonitinho, legalzinho também o que o homem cria, mas é uma cópia. Foi uma inspiração no que já existia. Aí nós temos a lâmpada. Thomas Edison inventou a lâmpada e não foi só a lâmpada, mas ele tem 2.332 criações patenteadas. Mas assim, quando ele criou a lâmpada, a luz, ele teve que se basear em algo que já existia luz. A gente sabe que foi uma das primeiras coisas que Deus fez no primeiro dia, né? A luz estava lá, foi a luz. Pode voltar um pouquinho aí. Aqui não dá para ver direito, mas esse parece um fogo assim, esse é o sol, certo? Então ele se baseou, o sol produz luz, né? Nos dá essa luz. Então ele se baseou nisso aí também. Pode passar, Carlos. Criação, evolução. Olha só a semelhança entre um e outro. E as perfeições de cada um. Pode passar. Agora eu vou pedir para abrir a Bíblia. Aí não está dando para ver a referência não. Suba só mais um pouquinho. Romanos 1, 20. Mas aqui está muito resumido. Eu vou pedir para a gente ler do 18 ao 20. Vamos abrir a Bíblia. Romanos capítulo 1. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, grandioso Pai, Criador de todas as coisas, estamos aqui com a Tua palavra aberta para lermos aqui algumas partes dela e nós te pedimos que o Senhor nos dê entendimento através do Teu Santo Espírito quanto a isso. O que te pedimos é em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1, versículo 18. O título é A Idolatria e Depravação dos Homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Pode trocar essa palavra aí por patenteado. É manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O versículo 20 resume aí tudo. Então, existe dúvida de que Deus patenteou toda a criação? Além de conhecer o livro de Gênesis, o que ele criou em cada dia, ele diz em outras partes da Bíblia. Encontrei aqui em Romanos, mas vai que tem outro versículo também que manifesta isso para nós. E qual foi a minha surpresa? Primeiro eu fui pesquisar a palavra patenteou. Já sabia o sentido, porém eu não sabia assim um sinônimo para ela. E quando eu li esse versículo aqui, manifesto, né? Manifestar, patentear, a mesma coisa. Tá, a linguagem da Bíblia aqui. Deus diz que Ele manifestou isso entre os homens, entre nós, sobre toda a criação. Então Ele patenteou sim, gente. E a partir do momento que nós sentimos necessidade, quando Ele faz alguma coisa, a gente ir lá e patentear algo que a gente faz, já é um ensinamento bíblico, tá? E Ele fez isso para que não viesse outro e dissesse assim, foi eu que fiz. De jeito nenhum. Então toda a Bíblia aqui é um documento. Ela é um documento que ela vai testificar de tudo que Deus fez. E ainda faz, porque aqui tem livros proféticos. Amém? Então é isso, tá? E tem mais aqui só Nós encontramos isso aí em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Vamos abrir a Bíblia. Porque aí está só um resumo também. Capítulo 2, versículo 10. Diz assim:
Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei coroa da vida. Como a gente pode ser fiel? O que a mensagem de hoje tem a ver com fidelidade? Tudo. Se nós não reconhecermos que toda a criação foi feita por Deus, nós não estamos sendo fiéis. Então nós temos que ser fiéis e mostrar isso para as pessoas também, quando elas tiverem dúvida em relação a isso. Sejamos fiéis quanto à criação. Será que até nós mesmos, às vezes, a gente se encontra assim, no engano de achar, de ser levado por uma outra teoria? E aí a gente tem que ser fiel. Nós temos que ser fiel aos ensinamentos de Deus. A gente tem que ser fiel no livro mais completo que existe, que é a Bíblia, tá bom? Então aqui é para fechar quanto à relação que tem tudo que a gente viu hoje em relação à fidelidade, para que nós sejamos mais fiéis à criação de Deus. Nós temos que ser fiéis até também em acreditar que se Deus criou os pássaros, Ele criou um habitat natural para eles. E a partir do momento que eu vou criar um habitat do meu modo, dentro da minha casa, para aquele pássaro, eu estou sendo infiel. Eu não estou acreditando, tipo assim, que Deus foi capaz de criar um habitat melhor para ele lá fora. Se eu acho que dentro da minha casa, dentro de uma gaiola, ele está melhor do que lá fora, eu não estou sendo fiel a Deus, tá bom? Ficou entendido aí? Mas eu não quero assim ninguém. Eu quero vocês saírem daqui hoje só refletindo um pouquinho mais sobre isso. Porque pessoas mais íntimas minhas aqui mesmo da igreja, às vezes postam no Facebook alguma coisa sobre pássaro, sobre possuir um pássaro, tá com um bichinho no ombro. E eu já fui lá e disse assim, o habitat dele não é esse aí não. No PV mesmo, no privado. Tá bom? Os mais íntimos eu chego a falar isso. Tá certo? E hoje eu estou falando aqui no coletivo, tá? Não conheço a realidade de cada um, mas pra gente refletir. Vamos acreditar mais em Deus. Ele sabe onde é o melhor para cada um de nós. Qual é o habitat que cada um de nós precisa, tá certo? Sejamos fiéis a Deus. Fechemos nossos olhos. Gente, mas antes, desculpa, eu esqueci. Abra os olhos de novo. Aplausos para o grande Criador. Fechamos nossos olhos. Pai, Criador de todas as coisas, vimos aqui um pouquinho hoje da tua mensagem, que é muito grandiosa. Até o que parece pouco, quando vem de ti, é grandioso. E como